que falará da tribuna. Ele se bate sozinho, né? Vereador Lucas, me permite uma parte. De imediato, só para complementar na fala do vereador Iago, eu acho que a gente não pode, inclusive, culpabilizar os profissionais que estão trabalhando em condições péssimas dentro das nossas UPAs. Estão trabalhando sem receber os seus salários, estão trabalhando com um número de pessoal reduzido justamente por esse atraso salarial que ocorre todos os meses. Então, eu acho que aqui a gente tem que responsabilizar não a pessoa do secretário, não é pessoalizar na pessoa dele, mas é dizer que sim, é o executivo, é a gestão a maioral da UPA, que é a prefeitura, que precisa fazer uma melhor gestão para que sejam feitos os pagamentos, para que tenha os insumos, para que tenha o funcionamento pleno das máquinas. Então, aqui não é culpabilizar o secretário, muito menos os funcionários, mas é dizer que a gente precisa de uma solução para algo que já está colapsado há muito tempo. Muito obrigada. Eu acho que... Obrigado, vereador Lucas. Parte, vereador Cláudio Libardi. Eu acho que tem saída, vereador Lucas. E, sinceramente, todos aqui temos a mesma avaliação do serviço prestado pelo IDES. Todos aqui temos a mesma avaliação. Bom, ele descumpre o contrato. Quando se descumpre um contrato, diversas cláusulas vão te possibilitar rescindir esse contrato. Então, talvez nós tenhamos que apresentar uma moção de apoio à rescisão do contrato de IDES. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul já entendeu como válida a cessão para a Universidade de Caxias do Sul e nós não tínhamos tamanhos problemas, vereador Lucas. Nós temos que buscar uma alternativa e, infelizmente, a operação por aqueles que têm interesse no lucro não serve, porque as pessoas têm interesse na vida, né? Obrigado, vereador Cláudio Libardi. Eu quero ficar nesse tema da saúde. A situação é crítica. E, primeiro, eu acho que a gente tem tido um certo prurido em falar da saúde em relação ao fato de termos relações republicanas com o nosso colega licenciado Rafael Bueno. Mas o que tem que ficar nítido é que ninguém é imune à crítica, né? A não ser Jesus Cristo, Buda, Krishna, as entidades e divindades religiosas. Os demais todos estão. Então, só para deixar nítido e claro e evidente, bom, nós recebemos críticas, nos criticamos, temos colegas, inclusive, que são muito críticos aqui quando ocupam os seus espaços e é da vida. Então, eu não tenho problema em ser criticado e em criticar. E eu quero dizer que a situação segue muito grave na saúde pública de Caxias. E, vereadora Estela, a senhora foi muito bem, porque justificar na legalidade problemas que não são resolvidos, que envolvem a vida das pessoas, não basta. Ah, mas tem uma licitação, mas tem o contrato, nós temos que seguir. As pessoas vão seguir morrendo nas UPAs. Nós vamos seguir com pessoas entubadas nas UPAs. Nós vamos seguir com os colegas do gerente tendo que optar em quem regular. Vereadora Sandra, eu acho que a senhora é presidente da Comissão do Idoso. Isso? Eu peço que a senhora, sugiro a senhora, que faça uma audiência pública para tratar sobre a regulação dos idosos. E eu acho que nós teríamos fatos e dados muito complexos, que eu tenho acompanhado, porque às vezes nós temos 50 pessoas aguardando leito, e alguém em algum lugar tem que optar em quem regula e em quem não regula. E talvez, uma suposição, porque eu não sou da saúde, pessoas fiquem sem o atendimento adequado porque não tenha leito e acabe resultando logo aí na morte dessas pessoas. Numa espécie de seleção natural das espécies. Uma parte, vereador. Então é muito triste e muito complicado. O que nós, como poder público, esperamos? Decisões é a arte, a política é a arte de definir. Quem é gestor ou ordenador de despesa precisa fazer opções. Eu vou lhe dizer, vereador Iago Morandi, eu tenho uma pauta que é atenção básica. Tenho falado isso há 5 anos. São os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias. São seletistas, ganham baixos salários. Existe uma discussão dessa categoria de que se conceda um 14º
já que eles são os que menos ganham no serviço público na saúde. E a justificativa para não dar é uma decisão política, que não tem dinheiro e que não tem base legal para fazer. Bom, mas não tem base legal para deixar uma entidade como o Ideias seguir gerando as UPAs, seguir gerindo as UPAs. É tomar decisão. Ou nós vamos esperar o inverno começar e vamos pensar num cenário. O inverno começa, se agudiza o problema dos leitos, o Ideias não paga salário e há uma paralisação dos médicos e dos funcionários. Daí nós vamos fazer o quê? E nós somos responsáveis, colegas vereadores, nós ganhamos salário para fiscalizar. Essa é a nossa função, ou qual é a função do legislativo? Legislar e eventualmente julgar, mas nesse caso é fiscalizar. Então a prefeitura precisa encontrar uma saída urgente, ágil, que é de colocar uma outra empresa para gerir. Isso é só a ponta do iceberg, porque nós seguimos tendo problema nas UBSs, na atenção básicas, em que pese a proatividade do secretário da Saúde com a utilização de emendas parlamentares para diminuição de filas, mas nós seguimos com a falta de médicos, nós seguimos com UBS sucateadas, com problema de projetos para utilização das emendas parlamentares para o seu fim devido, que é a reforma nas UBSs. Nós criticamos a Daniele aqui 4 anos criticando a ex-secretária. A vida mudou, precisam ser dadas respostas para a sociedade caxiense, sob pena desse problema aumentar e nós termos pessoas morrendo pela falta de leito. Ah, mas o problema é de todas as cidades. Eu não sou vereador nem de Flores da Cunha, nem de São Paulo e nem de outro lugar. Eu sou vereador de Caxias e vou cobrar em Caxias. E a democracia me colocou na oposição. Graças aos orixás, que eu não preciso de cargo, que ideologicamente eu estou nesse lugar e assim continuarei e continuaremos, eu e a minha bancada, na oposição. Então, são questões importantes e logo mais essa casa vai ser demandada e nós vamos começar a apanhar na rua, com razão. Aqui, lógico, eu estou fazendo uma força de expressão. As pessoas vão surrar, porque o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos falando grego? Nós estamos falando alemão? Que as pessoas não nos escutam? Então, é grave a situação e nós precisamos de respostas. Simplesmente dizer que o negócio está vindo do Japão, da China, não posso dizer a palavra, chave-se. Quando queima um aparelho de raio-x da rede privada, ali da Unimed, do Círculo, do Fátima, o que vai acontecer? Os clientes vão cobrar e vai ter que ter. Por que no público demora tanto? E espero resolução dos problemas. Essa parte, vereadora Daí. Vereador Lucas, só para também contribuir, ontem a gente foi atrás dessas questões de notificações ao Ideias, né? A gente queria saber se a Secretaria tem notificado, se a Prefeitura tem notificado. Não tem essa informação pública. Então, a gente fez por um e-mail para a CENIC pedindo essas notificações, até mesmo para entender. Daqui a pouco, não vindo essa resposta, a gente podia fazer um pedido de informações para verificar em que pé que está. Porque nos responderem que está sendo avaliado é uma situação, né? Mas a gente precisa realmente ter esses dados. Foi notificado, não foi, por quais motivos, em que pé que está essa situação realmente de contrato. Mas também lhe dizer que é a fiscalização da própria Prefeitura, da Secretaria da Saúde, porque outros serviços também precisam da questão da Prefeitura. Então, a gente precisa, né, necessariamente de uma fiscalização, né, porque daqui a pouco essa empresa não está cumprindo, mas a próxima vai cumprir. Cadê a Prefeitura? Cadê a atitude da Secretaria da Saúde em relação a isso, inclusive nas nossas UBS, só para contribuir. Gente, é necessário dar respostas que sejam a melhora do atendimento. E a oposição tem sido muito fraterna com o governo. Muito fraterna. Se nós estivéssemos em outra cidade,
as relações seriam outras e as atitudes seriam outras. E não é por displicência, é pela compreensão que nós temos a seriedade como fazemos oposição. Mas precisamos de resposta. E por fim, eu já tenho estado na UPA 2-3 vezes por semana, no mínimo. É muito difícil ver a situação dos profissionais da saúde, que estão cuidando das mães, dos idosos, pessoas que chegam lá infartando, morrendo, e essas pessoas, todo final de mês, choram ou se preocupam porque não sabem se vão receber seu salário, se vão conseguir garantir o pão de cada dia para os seus. A saúde de Caxias está colapsada e precisa de respostas. Muito obrigado. Obrigado, vereador Lucas. Próximo vereador.